Galera, o que mais vemos por aí hoje em dia são construtoras, corretores, vendendo casas milionárias, dizendo serem casas super luxuosas. Mas será que são mesmo? Vamos descobrir isso hoje nesse vídeo. Vamos lá! Vocês já devem ter visto por aí, naquele stand, quando você quer comprar um apartamento, enfim. Você entra no stand e você percebe que tem um porcelanato brilhoso, 60 por 60, você percebe que tem um porcelanato que imita madeira. Será que isso é um alto padrão? Será que isso realmente é uma sofisticação, né? É uma coisa mais alinhada? Bom, pra gente isso não é alto padrão e a gente vai te explicar por quê. A gente vai treinar o olhar de vocês para conseguir definir o que é um alto padrão quando vocês vão a uma construtora ou quando vocês vão identificar um apartamento para compra, visitar vários apartamentos ao mesmo tempo, tá bom? Galera, mas antes da gente ir pro vídeo, a gente tá querendo falar aqui para vocês mais uma vez que tá sendo super legal, interessante a gente passar esse tipo de conteúdo para vocês. Tá sendo muito prazeroso e para a gente continuar trazendo cada vez mais vídeos com esse tópico, para estar levando a arquitetura cada vez melhor para os lares de vocês, a gente precisa muito do apoio e, claro, a gente precisa que vocês se inscrevam, curtam esse vídeo e compartilhem, que vai ser muito importante para a gente estar cada vez mais levando os vídeos para mais pessoas. E ativa o sininho aí para vocês ficarem sabendo dos próximos vídeos, tá? Comentem aqui também o que vocês têm dúvida, se é alto padrão ou não tem, enfim, deixa aqui nos comentários. Galera, antes de mais nada, vamos fazer um disclaimer aqui, né? Tudo que a gente vai falar nesse vídeo é apenas refletindo a nossa opinião, tá? A gente quer chegar e ter um olhar mais crítico para coisas que a gente vê o tempo todo aí no mercado, coisas que estão já já são muito implementadas e que muitas das vezes são vistas como coisas normais, mas a gente quer trazer essa reflexão nesse vídeo, a gente quer trazer uma pulguinha atrás da sua orelha para te ajudar a refletir e chegar a uma conclusão junto com a gente do que realmente é uma arquitetura de alto padrão, o que é uma construção de alto padrão. Tá? Até porque a gente já refletiu muito sobre todos esses pontos e a gente hoje no nosso escritório a gente aplica o que a gente não vê por aí, né? Então, assim, o que a gente não gosta de ver por aí, a gente aplica no nosso escritório. Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês o que a gente aplica aqui também e qual é a linha que a gente gosta de seguir, tá? Exato. E, gente, pra gente dar continuidade a esse vídeo, eu acho que é muito importante a gente falar primeiro sobre os nossos valores, né? Nós temos diversos valores aqui no nosso escritório, mas existem alguns que são importantes e que vão justamente refletir arquitetonicamente nisso tudo que a gente vai falar aqui, né? E um desses valores que a gente preza muito é a temporalidade. É isso. A gente acredita o tempo todo que uma arquitetura atemporal, ela usa materiais mais naturais, ela é uma arquitetura que vai envelhecer com mais dignidade ao longo do tempo, né? E é uma arquitetura que ela não vai estar o tempo todo atrelada a coisas que são ditas como tendências, né? Eu acho que quando você compra um apartamento, enfim, quando você vai fazer um projeto, né, você não quer ter ali uma coisa que você vai cansar muito rápido disso, né? Poxa, você está fazendo um investimento muito alto, então você precisa ter nesse investimento pelo menos um pouco da garantia que você vai ficar ali confortavelmente por muito tempo. Quando a gente fala de materiais naturais, a gente puxa também para o nosso segundo tópico, né, que é a simplicidade. Né? Não adianta a gente, falando um pouco da tendência que o Pedro fala também, fazer uso de vários materiais, então a gente, enfim, vai a feiras, né, de revestimentos e tal e vê que cada ano lança um revestimento diferente e aí não adianta a gente usar um monte desse revestimento, sendo que daqui a 5 anos ele não vai estar mais em uso, né? Então a gente usa muito o simples, madeira, tinta branca mesmo, né? A gente usa muito palha, a gente usa muito concreto, cimento, que são coisas que, poxa, daqui a 100 anos elas vão estar aí firme e forte, tá? Já são materiais que são utilizados há muito tempo e que não saem de moda, né? E, como eu falei, materiais que sempre estão envelhecendo com dignidade. Exatamente. Então, o próprio exemplo de um mármore, concreto, a pedra, né? Que eu esqueci de falar aqui. Quanto mais antigo, parece que ele vai ficando cada vez melhor, né? E aí, falando um pouco também, puxando o gancho dos materiais naturais, eu falo de experiência, né? Porque é o terceiro ponto. Eu acho que quando a gente tem materiais naturais, a gente tem diferentes texturas, diferentes toques. Então você tem diferentes experiências. Além disso, se você tem um estar com um algodão, né, que é mais confortável, um outro estar com couro, que é um pouco mais frio, né? Então assim, você vai criando experiências diferentes e isso vai agregando muito para sua estadia ali no ambiente, né? Para sua sensação ali no ambiente.
Então, acho que isso é muito importante também. Para a gente começar aqui falando, né, sobre o que é realmente uma arquitetura de alto padrão e o que não é, e o que a gente observa, né, que a gente está falando sobre esse vídeo, que são justamente essa crítica ao mercado atual que diz ser alto padrão, quando, ao nosso modo de ver, a gente tem diversos pontos que a gente sempre comenta aqui, né, no escritório, que a gente fala que, gente, isso não é alto padrão, a gente precisa realmente mostrar para as pessoas o que é realmente uma boa arquitetura e o que a gente acredita, tá? E aí a gente listou 5 itens que a gente vai mostrar para vocês que a gente, de maneira alguma, acredita serem itens de alto padrão, tá? O primeiro, vocês já devem saber, né? Não, o primeiro ele é o item batido, assim, né? E é padrão, assim, você vai numa casa, num lançamento imobiliário, alguma coisa, é o item que você vai olhar e ele vai estar lá presente com certeza. E tem um porcelanato brilhoso. A gente foi até com um cliente nosso recentemente, né, num empreendimento, e aí a gente primeiro viu a parte da obra, e aí a gente já ia imaginando, né, na nossa cabeça, todo um apartamento de alto padrão e tal, e aí eles falaram, tem o decorado, vamos lá para vocês verem, porque vocês já vão conseguir visualizar tudo na cabeça de vocês. Gente, quando a gente desceu pro decorado, eu fiquei até desanimada, assim, eu falei, meu Deus, é assim, é tudo que a gente não quer. Então o primeiro item que você dá de cara no decorado é o porcelanato brilhoso. E não é legal, gente, porque ele reflete muito para começar, né? Então você vê aquele monte de reflexo ali no piso e você já tem uma atenção para o que não é importante no apartamento, né? Que são esses reflexos. Não, e a iluminação, que parece que você está no mundo invertido, assim, né? A iluminação do teto, ela reflete totalmente no chão e aí reflete os mobiliários, parece uma lâmina d'água, assim, né? Você vê a cadeira e a cadeira continua, assim, porque ela reflete. Exatamente. E depois, falando do toque, né? Eu sei que a gente tem porcelanatos frios também, mas o porcelanato fosco, né? Cinza ou bege, enfim, a gente já falou sobre porcelanato aqui, ele tem um toque mais cerâmico, né? O porcelanato brilhoso, ele tem um toque como se fosse uma água, um plástico, né? Uma coisa bem fria mesmo, então não é muito legal. Fora que você consegue ver a marca dele por onde você anda, né? Se você anda descalço, você consegue ver a marca do seu pé, você limpa e ele continua manchado. Exatamente. Então, assim, tem vários pontos aí que não é legal, Isso tá? que eu ia falar, a manutenção de um piso brilhoso é muito difícil, né? Durante muito tempo eu convivi com isso, já morei num apartamento que tinha piso brilhoso e uma das soluções que eu fazia era andar de meia, porque era a única coisa que não manjava. Porque assim, até o pé, como você falou, a própria gordura do pé, ela fica manchada e aí você tá o tempo todo tendo que passar pano, qualquer sujeirinha deixa à mostra. E uma coisa também que acaba acontecendo muito é o rejunte. O rejunte de porcelanato brilhoso, com o tempo ele já fica preto, né? E aí acaba mostrando cada vez mais esse rejunte, né? Você não tem aquele piso que fica uniforme, que aumenta a sua casa. E também uma característica muito marcante de porcelanato brilhoso, principalmente de construtoras, é o formato. Geralmente são pisos 60 por 60, 50 por 50 muitas das vezes. E é um formato que a gente praticamente não usa nos nossos projetos. A gente sempre tenta utilizar pelo menos um 90 por 90. Eu acho que é o mínimo. Acho que a gente nem usa 90 por 90. Mas assim, se tivesse que usar, seria o mínimo, seria um 90 por 90, mas a gente usa muito 1,20 por 1,20, né? A gente tenta cada vez mais deixar o piso uniforme para que ele amplie o ambiente. E, gente, outra coisa também, assim, como eu falei, né? Eu já convivi muito tempo com porcelanato brilhoso. Eu tenho cachorros, sempre tive cachorro, amo cachorros. E para o cachorro é péssimo também. O cachorro ele não consegue ficar parado, porque ele já desliza, você causa até uma displasia no cachorro, é horrível. E também tem a questão que a gente estava falando da pegada, né? A sua casa vai ficar cheio de patinhas de cachorro para tudo quanto é canto e você tem que estar o tempo todo ali passando pano, não é legal de manutenção. Definitivamente a gente não gosta de piso brilhoso. Segundo tópico, materiais que imitam elementos naturais. Então, antes de falar da experiência sensorial, que para mim é mais importante, eu vou falar um pouquinho de conceito. Por quê? O material que ele imita um outro elemento natural, ele tenta ser, mas com outros materiais. E o principal de um material natural, né, é o aspecto dele que ele deixa, a estética, o toque, né, o aspecto de uma madeira, por exemplo, da ruga ali que ela deixa, né, daquelas texturas. Então, se você quer parecer ser
Aí eu acho que você tem que parecer ser com um elemento... Com todas as características, com todas essas né? características. Senão você descaracteriza totalmente o material, né? Você tira o grande benefício do material natural, né? Que é, enfim, a questão sensorial, é a temperatura do toque, Exato. é a textura. Você tenta imprimir isso num porcelanato frio, Exatamente. né? E que, enfim, ele não vai chegar a 10% dos benefícios e de uma sensação do que o material natural te traz, né? E pra que você querer ser um material só por estética? Você tá vivendo aquele ambiente, né? Exato. Você tá tocando, você tá sentindo. Então pra quê? Pra você, né, mostrar que tem uma casa que parece ser madeira, mas a pessoa nunca vai saber que não é, porque ela não vai na sua casa. Então, para parecer chique, para parecer... né, pra que isso? Fora que o porcelanato que imita madeira, por exemplo, já falando dele aqui, ele tem um rejunte, né? Então, assim, a madeira não tem esse rejunte em quadrados, né? Ela tem ali a ripa, ou a espinha de peixe, ou o taquinho, né, que é colocado de forma reta, que seja. Então, assim, a gente definitivamente não gosta desse tipo de revestimento. Eu acho que vai além um pouco do não gosta. Eu acho que isso não se encaixa muito a estilo. Eu acho que isso se encaixa a conceito mesmo, né? Uma questão de projeto, realmente, né? Eu costumo dizer que a arquitetura, ela tem certo e errado, não é só bom gosto, né? Pra mim isso é errado, né? Você querer parecer ser outra coisa. Então, é isso que a gente falou. Eu acho que o material, quando ele quer imitar o natural, ele não tem a experiência completa que o material quer trazer. Tá? E, gente, vocês podem perguntar assim, mas o material natural, ele é muito caro. Realmente, o material natural, ele é muito caro. Mas existem outras soluções, né? Isso o que a aí. Ju estava falando. Por que você vai tentar ser uma coisa quando ela realmente não é? Então, vamos trazer soluções que sejam, né, que caibam no bolso do projeto ou no seu bolso, mas que não tente imitar alguma coisa. Eu acho que a gente consegue ir por outros caminhos, outras vias para o seu projeto ficar lindo, maravilhoso e de alto padrão, mas com soluções que sejam economicamente viáveis. Exatamente. Né? Acho que um bom exemplo para a gente falar disso, até uma solução barata, é o próprio concreto. Né? Por que você vai pegar um porcelanato que imita o concreto se você pode fazer simplesmente um piso de concreto? A gente fez recentemente um sítio no interior aqui próximo do Rio de Janeiro e que a gente fez o piso inteiro de concreto. E a gente visitou esse projeto há pouco tempo e eu acho que eu passei o final de semana inteiro descalço, porque a sensação de você pisar num piso que ele é realmente de concreto, né? O toque, a textura, a temperatura, assim, é uma experiência completamente diferente. Né? E é um cliente que gostaria muito de ter a madeira e não pôde colocar a madeira, né? Exatamente. Então, assim, uma casa de campo inserida na natureza, que a gente tem tantos elementos naturais, né? Que a gente tem o verde, a terra, a pedra, e aí a gente colocar ali um porcelanato, a gente ficou assim, não. Foi até um pouquinho difícil convencer um cliente, né? Porque ele falava, concreto? Poxa, concreto não tem valor, né? Ele acha que não tem valor, mas a gente conseguiu e hoje ficou muito legal. Todo mundo que vê esse projeto baba muito. Tinha até uma questão de temperatura também, né? Por ser uma casa de interior, é um local que muitas das vezes tá frio, né? A parte do dia faz calor e à noite faz frio. E exatamente também na característica que o concreto real veio agregar muito. Porque durante o dia ele absorve o calor e à noite, quando a temperatura está mais fria, a casa ali continua, né? Ele vai liberando esse calor aos poucos e a casa consegue equilibrar um pouco a temperatura e fica super agradável, né? Como eu falei, à noite que já estava mais friozinho, você pisar ali descalço, que o concreto está um pouquinho mais quente. Não é tão quente como uma madeira, né? Não chega lá. Mas é um meio termo ali que a gente conseguiu chegar, Exatamente. Enfim, que se fosse um porcelanato brilhoso seria terrível. Exatamente. Né? Item número 3, revestimento 3D. Gente, a gente realmente não considera, acho que puxa um pouco daquele primeiro item que a gente falou, né, ali na introdução, que foi a temporalidade, né? Um revestimento 3D, cada hora, eu acho que lança uma coisa, uma hora é um desenho de triângulo, enfim, uma coisa hexagonal. Uma coisa hexagonal, depois vem não sei o quê, depois vem não sei o quê. Então, assim, é uma poluição visual também, onde na parede é muito melhor você ter um revestimento branco, uma tinta branca, com uma boa obra de arte, né? Isso é muito mais interessante que um revestimento 3D que não tem valor, que é igual para todo mundo, que, né, não
não tem muito sentido mesmo. E eu acho que o principal ponto é realmente a questão da temporalidade, assim, é uma coisa que com o tempo você vai colocar, daqui a um ano você já vai estar olhando para aquilo, não aguentando mais, e aí você vai querer trocar, e aí você vai ter que fazer o quê? Obra, vai ter que quebrar, vai ter que tirar aquele revestimento. É realmente um item que eu acho que a gente, desde que a gente começou a projetar e nós juntamos aqui no escritório, acho que a gente não cogitou uma vez colocar um revestimento 3D nos nossos projetos, né? E comparado a uma parede branca com uma obra de arte só valoriza, né? Enquanto um revestimento 3D só desvaloriza. Então aqueles painéis, né, de revestimento 3D na sala, enfim... Isso não está fora de cogitação. Agora, só um disclaimer aqui, pessoal. A gente está falando de revestimento 3D. A gente não está falando de texturas, tá? Existem, claro, revestimentos, às vezes cerâmicos, tijolinhos, que tem ali uma rugosidade, vai ter uma certa textura um pouco mais protuberante e que aí sim a gente cogita, né, colocar nos nossos projetos. Cobogós, coisas super interessantes que vai realmente agregar e trazer valor para o seu projeto. A gente está aqui nesse momento falando realmente de desenho 3D, desenhos 3D, revestimentos 3D. Vocês estão vendo aqui alguns exemplos enquanto a gente está falando, vocês estão vendo alguns exemplos aqui no vídeo. Tópico 4. Esse é um pouquinho polêmico, né? Nossa, esse assunto é um assunto que sempre surge nas rodas assim familiares. Eu tento entrar na cabeça da pessoa e muitas das vezes é difícil a gente convencer do que realmente a gente acredita, que a gente tem 90% de certeza que é certo, realmente. Que é luz branca ou luz amarela? Qual que vocês acham? Gente, luz amarela é muito mais confortável, tá? A luz branca, tem gente que fala, mas a luz branca é muito melhor para cozinha, para banheiro, para trabalhar. Eu acho que é porque a pessoa já está inserida nesse meio, né? E ela já está acostumada a isso. Mas quando a pessoa... Às vezes a gente tem cliente que tem luz branca, quando a gente faz o apartamento com uma boa iluminação, né, um bom projeto, que isso também é importante, mas com uma luz amarela, o cliente fala, caramba, é outra sensação, o apartamento está aconchegante, está confortável, nossa, é muito gostoso. Então, assim, isso é um ponto muito importante, luz branca não funciona, deixa tudo muito frio, muito azul, né, então não é confortável, não é aconchegante. Eu acho que aqui a questão as pessoas têm realmente, elas sempre falam isso, mas eu enxergo muito melhor quando eu estou com uma iluminação branca, né? Muitas das vezes, né, a iluminação branca é realmente até usada para locais de trabalho, né? Então a gente está falando de hospitais, às vezes cirurgia, né? Um local cirúrgico, exato, um dentista, que realmente aí sim a luz branca ela é recomendada, né? Mas nesse caso, eu acho que a questão não é nem ser luz branca e luz amarela. A gente tem que prestar atenção sempre na intensidade da luz, né? Eu acho que as pessoas têm muito na cabeça quando a iluminação é mais quente, né? Que a gente está falando de iluminação amarela, mas é um branco quente. Geralmente as pessoas usam spots que são mais direcionáveis, né? Então, e com uma fraca intensidade, né? Exato. Então acho que as pessoas pouca intensidade, então... têm isso na cabeça de que luz amarela ela é fraca. Mas na verdade o correto é a gente usar diferentes intensidades de luz amarela para determinados locais dentro do projeto. E então, diferentes momentos também, né? Exato. Então, assim, a gente vai projetar um escritório dentro do nosso projeto, numa casa, tem lá um local de home office. Nesse local, a gente vai sim colocar uma luz amarela, mas uma luz amarela com uma intensidade maior, com mais lumens, né? Lumens eu estou falando aqui é uma unidade de medida para a intensidade de luz, né? Então, quanto mais uma área de trabalho, a gente trabalha com uma iluminação com mais lumens, né? E outra coisa muito importante e que é essencial para a iluminação, para a gente ter uma iluminação realmente de destaque, é a gente usar a sombra. Pode parecer engraçado, mas o que dá destaque, o que faz uma iluminação ser agradável, ser uma iluminação interessante, é justamente o contraste entre luz e sombra, né? Então, nos nossos projetos a gente está sempre brincando com isso. Locais mais iluminados, menos iluminados, trabalhar com spots às vezes com um grau de iluminância, né, mais fechado para justamente criar áreas de sombras, e isso que faz uma iluminação interessante. Tópico 5 e último. Vamos falar de soleira de mármore, tá? Então, assim, eu acho que é um pouco perigoso esse tópico, porque a gente tem soleira de mármore, que às vezes é interessante, porque às vezes ela tá numa cor próxima ao piso e ela é feita de uma forma delicada. Aí tudo bem, tá? Mas vamos falar daquelas soleiras que são grossas, de uma cor totalmente diferente do piso. Então você tem às vezes uma madeira e um porcelanato cinza dentro, né? E aí você coloca aquela soleira branca grande, assim, né? De um branco nacional. Você cria, né, mais um elemento ali, né? Você Exatamente. você tá trazendo um elemento ali, às vezes uma divisão que
é isso, assim, é uma coisa que divide 2 pisos, mas que não está trazendo ali, agregando valor nenhum. Não ficam encontros interessantes, né? E fica muita informação. Então você está ali numa madeira e você vê um segundo elemento para ver o terceiro, que é o mais importante. Então tira a atenção um pouco, né? Então para isso a gente usa um perfil de alumínio bem fininho para fazer essa transição, porque não agride, cumpre o papel dele, né? Que é fazer esse encontro dos 2 materiais, então cumpre o papel da soleira e fica muito mais delicado, né? Isso volta, né, um pouco àquele ponto lá do início do vídeo que a gente falou sobre os nossos valores, né? Que um dos nossos valores é a simplicidade, o essencialismo, que é realmente você usar o que realmente vai fazer diferença ali e tirar o que está em excesso. E a gente acha que a soleira de mármore é um item que está em excesso ali. Existem soluções muito mais práticas, esteticamente mais interessantes também, que vão substituir a soleira de mármore, né? Como a Jo falou, o próprio perfil vai fazer essa transição, porque qual é a função de uma soleira de mármore? É muitas das vezes fazer a transição de um piso para o outro ou fazer a transição de um ambiente que está um pouco mais alto do que o outro, que tem um desnível, por exemplo, um banheiro, né? Então, como o mármore ele tem um acabamento, muitas das vezes as pessoas utilizam as soleiras de mármore para fazer essa transição de uma sala para entrar no banheiro que tem ali 1 centímetro às vezes mais baixo, né? Mas, como a gente falou, existem perfis em L, de inox, que vão ficar ali muito mais discretos e vai trazer uma solução bem mais interessante para a sua arquitetura. Pessoal, então a gente viu aqui nesse vídeo um monte de solução e um monte de exemplos de coisas que construtoras usam em apartamentos, que a gente vê corretores aí, principalmente hoje em dia em Instagram, né? A gente vê muito vídeo de corretor vendendo casas milionárias, mas com realmente esses itens que a gente definitivamente não acha que são itens de alto padrão. Tá? Então eu acho que se você for para um apartamento, né, com essa cabeça de primeiro identificar o que é atemporal, o que não é, o que é mais simples, o que não é, enfim, se você conseguir definir isso e depois começar a analisar o porcelanato brilhoso, a soleira, todos os itens que a gente falou aqui, eu acho que você já vai conseguir identificar o que é alto padrão e o que não é. Não, e você vai realmente investir, colocar o seu dinheiro numa coisa que realmente vale, né? Que é duradoura, que tem valor, que é duradoura, né? que tem realmente valor de experiência, valor emocional, valor que realmente é uma casa que vai estar com você ali por muito mais tempo, né? Que você vai ter muito menos manutenção, enfim. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês também identificam, que já agora que vocês já sabem identificar, né? Deixem alguns exemplos aqui e curtam e se inscrevam no nosso canal para vocês receberem mais vídeos, para a gente cada vez mais poder trazer informação para vocês. Então, se vocês ajudam aí a gente com essa curtida, enfim, a gente consegue cada vez mais aqui fazer conteúdo. Podem deixar sugestões também, que para a gente é super importante, e feedback também, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. We'll be right back.